Antigamente, no Império Austro-Húngaro, tinha uma cidade chamada Kassa, que hoje, na verdade, faz parte da Eslováquia, né? Mas na época, em 1900, essa cidade pertencia ao Império Austro-Húngaro, né? E no ano de 1900 nasceu uma criatura chamada Sándor Márai, no caso é um criaturo, e era uma pessoa que, apesar de sucessivas tentativas, ele nunca conseguiu na vida escrever mal. E olha que ele tentou, viu? Mas ele não sabia fazer isso, ele tinha um talento muito latente e chegava até a ser irritante. Mas, em consequência disso, ele produziu 46 livros e eu acredito com certeza, mesmo tendo lido só 2, que todos os outros 44 são, no mínimo, bons. E por que eu sei disso? Porque eu li As Brasas e porque eu li De Verdade, que é considerada por algumas pessoas como sua obra máxima. E é sobre esse livro aqui que a gente vai conversar hoje. Eu gostaria de aproveitar o início desse vídeo para confessar um crime que eu cometi, mas é um crime que não é tão criminoso se você considerar que contou com a aprovação da vítima, né? É o seguinte, minha tia, né, uma das pessoas que mais me inspirou a começar a ler, o nome dela é Lilian. Se por um acaso ela estiver assistindo, oi tia, você é a responsável pela existência desse vídeo. Por quê? Porque ela tinha na casa dela, né, no quarto dela mais especificamente, uma estantezinha com alguns livros. E eu, desde pequeno, antes mesmo de eu começar a ler, eu costumava futucar naquelas estantes, porque eu não tinha nada melhor para fazer de vez em quando, e era o que eu tinha de passatempo. Então eu costumava ir lá, mexer quando ela não tava, e aí por um acaso, eu encontrei, dentre muitos livros que ela tinha, o Sándor Márai, que até então eu nunca tinha ouvido falar, não sabia do que se tratavam os livros dele, porque todas as capas, né, as contracapas, não trazem muito sinopse, elas trazem tipo um dizer do livro, alguma coisa assim, e eu sou uma pessoa que tem preguiça de ler a orelha, então eu não li a orelha. Mas mesmo assim eu surrupiei a coleção dela, né? Ou melhor dizendo, eu peguei emprestado sem intenção de devolver. Agora que eu já li 2 dele, agora que eu não devolvo mesmo, tá? Porque, gente, como ele era maravilhoso esse cara. Esse cara era talentoso. Aí eu entendi, né, por que a minha tia comprou tantos livros dele. Ela tinha 6, né, em casa. 6? Eu acho que são 6. E isso me deixa muito feliz, porque esse escritor aqui só tem 9 livros lançados no Brasil. E todos eles foram trazidos pela Companhia das Letras, e em sua maioria traduzidos diretamente do húngaro pelo Paulo Schiller. E por algum motivo, eu olhei para essas capas, né, e eu falei, putz, que interessante, deve ser legal, né, vou ler. E aí esse livro aqui foi o primeiro dele que eu tentei ler. E eu tentei 2 vezes antes de conseguir terminar, e eu cheguei a abandonar 2 vezes também. Mas não porque eu tava achando ruim, eu parei logo no início, no primeiro capítulo, nas 2 vezes. Porque eu me desorganizei nas 2 vezes. Na vida toda, na verdade, mas naquelas 2 vezes foi especial. Eu tava querendo ler outras coisas, ler mais de um livro ao mesmo tempo, e isso não funciona comigo, pelo menos na época não funcionava. Então, por desordem, eu acabei largando De Verdade 2 vezes, mesmo gostando muito do que eu tava lendo, né? Só que assim, eu dou graças a Deus que eu não terminei de ler esse livro aqui nem em 2019, que foi a primeira tentativa, e nem em 2020, que foi a vez da segunda. E engraçado, né? Nas 2 vezes eu tentei ler em fevereiro e agora também li o livro por inteiro em fevereiro. Coincidência, né? Mas assim, se eu tivesse lido esse livro antes, se eu tivesse terminado ele da primeira vez que eu comecei, eu teria odiado esse livro aqui e eu não teria tido nenhum ânimo para ir atrás de outros livros do Sándor, né? Para minha sorte, em 2020, lá para junho, caiu a Leila como curadora do meu clube de leitura e ela indicou As Brasas, aí eu li As Brasas desse escritor e achei fenomenal. E aí, então aquilo já me deixou um pouco animado para conhecer outras obras do autor e para retomar esse livro aqui, com o qual eu tinha uma dívida pessoal, né? E uma conexão pessoal também, porque eu lembro até hoje do começo desse livro, que eu acho tão emblemático, eu acho antológico. É uma narrativa que se dirige diretamente para o leitor, né? Eu já li esse começo, sem brincadeira, umas 20 vezes. Você tem uma mulher que está sentada numa cafeteria em Budapeste. E ela tá com uma amiga dela. E ela vai apontar para um homem que ela vê passando na cafeteria. Ele vai pagar a conta, né? Embrulhar laranja cristalizada. E ele vai embora. Só que essa moça vê ele e esse homem chama a atenção dela. Porque no passado eles foram casados, né? E ela vai apontar pra amiga e vai dizer o seguinte, então, aquele cara ali que você tá vendo, né, pagando a conta, né, falando com a garçonete magra, era meu marido. E aí ela vai começar a contar toda uma história do que aconteceu nesse casamento. E por que eles se separaram, né? O nome dessa mulher é Ilonka, mas de vez em quando eles chamam de Marika por algum motivo que eu não entendi.
Mas eu vou chamar de Ilonka porque foi a primeira vez que alguém nomeou ela, foi assim, então, enfim, chamaremos ela de Ilonka. E ela vai contar essa versão, né, da vida dela, vai contar a verdade dela, né, o que ela acredita ter acontecido nesses anos. E no segundo capítulo do livro, esse livro tem 4, a gente vai ter um outro ponto de vista. Eu não sabia disso. Quando eu comecei esse livro aqui, eu me apaixonei pela narradora por alguma razão, eu me apaixonei pela história, porque tinha uma estrutura muito fenomenal. E o Sandor, ele trabalha bastante nisso, em questão de estrutura do livro. Então, em As Brasas, a gente tinha um livro que até metade era meio silencioso, meio morno, não sei o quê. E aí, da metade pro final, tinha um monólogo que era explosivo, amargo e denso pra caramba. E aqui ele começa a explorar essa densidade desde a primeira página e de uma forma diferente. Ele vai trazer aqui nesse livro 2 partes e 4 capítulos. Tem 2 em cada uma. E cada um desses capítulos vai trazer um narrador diferente. Só que um ponto em comum dessas narrações são: todas elas estão sendo contadas para alguém. Então você vai ter primeiro a Ilonka contando para a amiga no café, depois você vai ter também em outro espaço onde se come, né, vai ter o Peter falando com um amigo dele sobre o mesmo assunto ou não, já vamos falar sobre isso. E aí depois a gente tem a Judith, que é uma personagem que eu não sei se eu posso contar o que ela faz na história, porque talvez seja spoiler, mas ela é a protagonista do livro, na verdade. E depois a gente tem um 4º capítulo que é bem curto, é mais um epílogo mesmo, contando a visão do amante da Judith, né? E ele vai encerrar a história. E então você vai ter 4 pontos de vista sobre uma mesma história. E na verdade isso é o que as pessoas dizem que é a premissa de verdade. Mas eu vou aqui discordar e eu vou ter que dizer pra vocês que eu achei muito ruim essa divulgação que fazem do livro. Não dessa editora aqui, tá? Aqui não tá ruim não. Inclusive a Orelha tá muito fiel, né? Eu que não li, sofri por conta disso, mas lá fora, por exemplo, em inglês, esse livro aqui é lançado como Portraits of a Marriage, Retratos de um Casamento. E isso é ridículo. Esse livro não é sobre o casamento. E eu achava que era, porque das 2 vezes que eu tinha tentado ler, eu não tinha passado da primeira história. No caso, o primeiro capítulo. Que é narrado pela Ilonka. Que é onde a história do casamento dela vai ficar em foco. E eu achava que os outros 3 capítulos seriam outras versões dessa mesma história. Mas não são. Inclusive eu vi em outras resenhas, né, de pessoas comentando, e elas falam que 4 versões de uma mesma história, mas não é. Você tem primeiro uma história sobre um casamento que se desfez. No segundo capítulo você tem um breve resumo desse casamento, tipo em 10 páginas, e aí você tem um aprofundamento maior na classe burguesa, e o segundo narrador vai falar mais sobre o segundo casamento dele, que foi responsável por terminar o primeiro. Né? Então existe uma conectividade entre os capítulos, mas a história muda 3 vezes. Aí eu vou fazer 4, mas é 3 vezes, tá? A cada vez que um novo capítulo começa, o livro vira. E eu gostaria honestamente de ter sido informado disso antes de começar a leitura, porque eu fui surpreendido. Eu não sabia que o livro ia ser dessa forma. Eu esperava que eu ia encontrar uma história mais voltada para relações humanas, e é isso. O Sandor Márai, ele busca sempre focar em compreender a alma das pessoas, e isso era uma coisa que ele sabia fazer. Tem muitas poucas pessoas no mundo que conseguem olhar para as outras almas e recriar elas diante das páginas, ou pelo menos de fazer um retrato fiel do que se passa dentro delas. Mas o Sandor Márai era uma pessoa que não só fazia isso de uma forma honesta, né, buscando sempre a verdade, como também ele aproveitava e jogava uma elegância na escrita, porque ele era desses assim que tem talento mesmo e que não tem medo de mostrar. E aí eu tava apaixonado pelo começo da história, mas quando eu percebi que a história foi começando a ser esquecida, deixada de lado, a história principal, a primeira, né, para ser substituída por um contexto histórico que eu não tinha certeza de que ia entrar, eu achava que seria só um pano de fundo, mas acabou dominando bastante a história e desfigurando um pouco o livro para mim. E até então eu pensava que, bom, ele vai explorar o casamento de X e Y contado por ZHB, e, enfim, essas coisas, mas não. Ele vai dar voz a cada um dos personagens para que cada um deles exponham o que eles consideravam como sendo a verdade da vida deles, né? Às vezes o que era mais importante, né? Eu senti que foi mais ou menos isso. E não necessariamente
esses 4 relatos precisavam contar a mesma história. Porque esses eventos da vida dessas pessoas tiveram impactos diferentes sobre cada um. Então, não necessariamente eles vão focar nos mesmos pontos. Isso é um grande mérito do livro, ele conseguir trabalhar um livro escrito dessa forma. Eu mesmo nunca tinha visto antes. Eu vejo muita gente falando, o Sandor Márai tinha que ter ganho o Nobel, né? Ele não tinha que ter ganho, não. Ele é um autor que está além do Nobel. O Nobel não merece o Sandor Márai, na minha opinião. Ele é um escritor de altíssimo nível. Ele sempre me surpreende em algum aspecto, mesmo que me decepcione em outros, mas ele me surpreendeu em muitas coisas, nesse livro aqui principalmente. Na hora de contar, né, de decifrar uma pessoa, de destrinchar um personagem, ele vai sempre fazer isso com uma espontaneidade, como se não fosse nada, como se fosse uma coisa que ele sabe fazer há anos, né? É uma maturidade, é uma compreensão absurda. Eu inventei uma analogia meio pobre, que eu não sei se vai funcionar, mas eu espero que faça sentido. Pensa numa cirurgia. Quando o médico pega lá o bisturi, ou seja lá que instrumento cortante que seja, ele vai abrir alguma coisa no seu corpo e vai mexer ali, né? Vai tirar alguma coisa, vai colocar alguma coisa. Mas a intenção dele é mexer ali. E o Sandor Márai, nos livros dele, nos relatos dele, ele faz a mesma coisa. Ele vai fazer uma cirurgia. Mas ele só vai fazer um corte. Ele não vai fechar o corte depois, ele não vai dar ponta, ele não vai fazer nem com anestesia, ele não vai mexer lá dentro. Ele vai abrir uma ferida dentro de você para que você olhe para dentro e perceba o que tem ali. Aí você analisa, você vê o que tem de ruim, o que tem de podre, o que tem de interessante. Você vai analisar as coisas. O trabalho dele foi abrir a ferida. E eu acho isso espetacular, né? E aí, é sofrido porque é melancólico, é doloroso pra caramba. O Sandor Márai era considerado como sendo um niilista. E eu não sabia o que era isso, mas pra fazer um vídeo eu tive que me dar o trabalho de pesquisar no Google e eu não me lembro o significado. Então pesquisem aí e sejam felizes. Mas pelo que eu li no conceito do Google, tá certo. Ele era mesmo niilista. E pessimista também, isso a gente sabe o que é. Mas eu acho que dizer que ele era niilista, pessimista ou qualquer outra coisa ista, taxista, não faz jus. Porque ele era muito além de rótulos. Ele estava sempre além de qualquer categoria. Ele sempre escrevia livros, eu li 2 dele só, e as características se repetem. Os padrões de qualidade estão sempre se mostrando presentes. Ele está sempre escrevendo de uma forma que chega a irritar, gente. Ele é muito perfeito na hora de escrever. E é tão natural, é tão real, é tão verdadeiro. Ele era honesto pra caramba. Esse livro aqui é um sincericídio em 4 partes, né? É um livro que arrasa com qualquer pessoa porque ele fala de coisas que todo mundo vai compreender. Porque são dores que são comuns a todos. Ele fala simplesmente das coisas como elas são. Ele não tá nem aí se vai doer o corte, ele não tá nem aí se ele vai soar como pessimista. Ele não liga muito pro teor do que ele tá dizendo, contanto que ele diga exatamente o que ele quer, com sinceridade e de uma forma que o público entenda. E assim, gente, eu adoro quando alguém sabe o que tá fazendo. Quando alguém tá escrevendo um livro, você sabe que a pessoa pensou pra fazer aquilo, teve todo o cuidado de desenvolver a história, de planejar os detalhes, Eu adoro isso. E eu fiquei muito chateado quando ele quebrou essa onda na segunda parte do livro. O que acontece? De verdade, é um livro que foi escrito na década de 40. E a gente fica sabendo disso por uma nota do editor aqui, que é fundamental. É pequena, tá? Vocês não vêm com preguiça de ler, não. Eu vou ler pra vocês, porque isso é importante pra gente compreender o que aconteceu nesse livro aqui, né? De verdade, foi publicado em Budapeste no início dos anos 40. A continuação do romance, Judith é a fala final, o autor terminou de escrever em 79. E vocês sabem que quando o autor escreve uma continuação, às vezes dá merda, né? Às vezes não fica tão bom. É que nem filme que o povo oportunista aproveita e faz um filme 2, né? E não é tão bom quanto o primeiro, só fizeram pela bilheteria mesmo, sabe? E eu nem acredito que ele tenha feito pelo dinheiro, não. Até porque ele não fazia sucesso, mas é porque... não sei porque ele quis escrever essa segunda parte, né? E se quisesse escrever, tudo bem também, porque é uma segunda parte com muitos méritos. Mas o erro, na minha opinião, foi terem juntado as 2 partes e formado um livro só. E isso não foi só aqui, em todos os lugares esse livro aqui só é encontrado nas 2 partes juntas. E isso pra mim foi o erro, porque a primeira parte é uma das melhores coisas que já foram escritas no mundo inteiro. E eu digo isso, não é livro da vida, é diferente, gente. Vocês têm que diferenciar quando é um livro, um dos melhores que li e um dos meus preferidos. Às vezes o livro é preferido, mas é uma bosta. E às vezes o livro é um dos melhores que a gente já leu, em termos de qualidade, a gente reconhece. Mas às vezes não entra nos nossos preferidos, né? Às vezes não vai. Nesse caso, esse livro poderia ter entrado nos 2.
Se tivesse só a primeira parte levava 5 estrelas sem esforço nenhum. Eu grifei, gente, 4 páginas seguidas. Isso só aconteceu em Os Miseráveis, Doutor Zhivago, Musashi, e com essas comparações eu acho que eu consigo mostrar pra vocês o nível desse livro. Eu vou mostrar pra vocês verem que eu não tô exagerando e nem mentindo. E eu não sei se a minha tia gostaria muito disso, mas como o livro agora é meu, enfim, tá aqui. Esse livro aqui teria tudo para ser um dos grandes clássicos húngaros, um dos livros mais sensacionais, enfim. Só não é porque o autor, ele quis escrever uma segunda parte, ele quis escrever Judith, a fala final. E realmente, terminando o segundo capítulo, né, narrado pelo Peter, eu senti vontade de conhecer o ponto de vista da Judith, porque ela é uma boa personagem. Só que, quando ele dá o ponto de vista dela, ao invés de recontar os detalhes da história anterior, ele vai sutilmente deixando de lado a história principal, que até então eu achava que era a história principal, e acaba invadindo o livro com um contexto histórico que estava programado, ele sabia que ele ia colocar aqui dentro, mas da forma como foi inserido, ficou muito abrupto, eu não estava preparado e eu honestamente tive problemas em lidar com essa transformação do livro, né? Eu tive um pequeno choque quando mudou do primeiro para o segundo, mas é normal, troca narrador, troca tudo, né? E é um choque perdoável, porque o segundo capítulo foi esplendoroso, assim como o primeiro. Mas o terceiro foi um pouco decepcionante. Foi uma das maiores decepções da minha vida, gente. Porque eu tava adorando isso daqui. Esse livro poderia muito bem entrar no meu top 3 da vida. E não entrou, né? Talvez ainda não tenha entrado, talvez eu perdoe esse livro aqui, porque até na hora de fazer cagada, até na hora de tentar destruir o próprio livro, ele escrevia bem. Então, ele perdia todo o controle, mas ele não perdia a escrita maravilhosa que ele tinha, né? Então, talvez por isso eu perdoe. E porque eu gosto dos personagens, eu gosto da história de modo geral. Eu gosto do que ela representa, eu gosto do que ela significa. E me dói o coração de pensar em dar menos de 5 estrelas para isso aqui. Mas tendo em vista a segunda parte que eu tive, eu meio que não tenho escolha. Mas eu tô pensando seriamente, digerindo a história, e talvez eu seja obrigado a admitir que a culpa não é tanta do livro, mas é mais talvez minha, talvez dos lugares, né, das resenhas que fazem, falando que é um livro sobre a Ilonka e o Peter. Eu gostaria que fosse? Gostaria. Mas, mesmo não sendo, é uma boa obra. Até um certo ponto pode ser justificado, né? Para quem lê o livro, vocês vão entender, talvez isso, tudo bem, dá pra perdoar isso, né? Com um pouco de esforço, mas dá pra perdoar. Para vocês entenderem melhor o efeito que eu senti, né, quando ele começou a fugir do assunto, né, a subir esse contexto histórico. Seria a mesma coisa se o Victor Hugo e Os Miseráveis, faltando 200 páginas para acabar, ele deixasse de lado a história do Jean Valjean e começasse a falar da girafa com cólica que o Hitler tinha em sua casa. É mais ou menos a mesma coisa. Você quer ver aquela análise da alma, aquela coisa, aquela filosofia profunda, mas o autor insiste em focar na girafa com cólica, né? É triste. Ele até menciona girafas aqui uma vez, tá? Em um momento aleatório, uma epifania desnecessária. Apesar de tudo isso, eu adorei esse livro. É um amor difícil, mas eu gostei demais disso aqui. E quem me conhece sabe que quando eu pego birra de uma coisa, pode ser uma pisadinha de bola que a pessoa deu, eu pego uma birra eterna. E ele me deu muitas oportunidades para criar essa birra com ele, com o livro, mas ele não conseguiu. Vocês entendem o que é isso? Ele não consegue ser ruim, gente. Ele não consegue fazer isso. E isso dói, né? Porque ele tenta. Ele não precisa, mas ele tenta. E não consegue mesmo assim, porque ele era bom demais para isso. Então, tá aí. Um livro fenomenal escrito que fala sobre relações humanas, que fala sobre a verdade, né? Dentre muitas outras coisas, talvez não seja um livro com uma história principal, talvez seja um livro que seja muito plural por conta disso, ele tem muitas verdades, ele tem muitas faces, ele tem muitas coisas, muitos detalhes, muitas coisas que não são boas, muitas coisas que são excelentes, mas o conjunto é deslumbrante. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, se inscrevam aqui no canal, deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você achou do livro, do escritor, do vídeo. E é isso, gente. Até mais. Tchau.